Boa noite a todos. Agora sim, iniciando o webinar de hoje, quero dar as boas-vindas às nossas palestrantes e a todos desde logo presentes, e já ficam aqui as boas-vindas para todos aqueles que vão chegando no decorrer dos webinars, como é costumeiro. E tivemos aproximadamente 50 inscritos, então é um webinar, desde logo, muito exitoso, né? Nós temos aqui a presença da doutora Luciana Marques, que é advogada colaborativa, atua em direito de família e direito das sucessões, é membro da Associação Brasileira de Advogados, a ABA, inclusive coordena o grupo de estudos da ABA em Direito de Família e das Sucessões, a Comissão de Direito de Família e das Sucessões. E tem um currículo largo, vasto, mas eu vou citar aqui o que especialmente, né, nos liga, né, dentro dessa nossa gestão, é a sua diretoria de eventos exercida na ADEFAS do Rio de Janeiro, na seção estadual do Rio de Janeiro. Acho que sabem, mas nunca é demais repetir, que a Associação de Direito de Família e Sucessões tem sede em São Paulo e sessões estaduais por todo o Brasil e no Rio de Janeiro, com destaque aí da doutora Luciana Marques Faria, membro desta diretoria. Temos aqui também a presença da doutora Célia Regina Dantas, que é também advogada colaborativa, atuante em direito contratual e em gestão positiva de conflitos, vice-presidente da Comissão Nacional de Mediação da ABA, fundadora da Comissão de Gestão Positiva de Conflitos da ABA Rio de Janeiro e diretora adjunta da ABA Rio de Janeiro. Então, as duas expositoras já combinaram como realizar aqui o evento e o fizeram da melhor maneira. Como viram, são ambas especialistas no tema de hoje, que é um tema de grande interesse, como sabemos, para a ADEFAS, a função do advogado na mediação, né? Um tema que nos traz sempre uma necessidade, não é, de debates, de incentivo à presença advocatícia, e ambas especializadíssimas, não é, na mediação no direito brasileiro. Tanto importante é este tema que nós vamos tratar deste tema durante o mês de dezembro, doutora Luciana e doutora Célia. Então, as doutoras dão continuidade aqui, né, aos webinars sobre o tema da mediação, e nós entraremos o mês de dezembro com eventos nacionais e também um evento internacional da mediação no México, no caso, por meio da atividade notarial. Uma novidade, né, para o brasileiro, e que já teve uma boa experiência mexicana. A nossa presidente da Comissão Mexicana da ADEFAS, a professora Maria Leoba, nos propiciou a apresentação de um grande notário que é especializado em mediação. Conto daí, desde logo com todos, será no dia 6 de dezembro este evento, neste nosso mesmo horário dos webinars. Passo a palavra, então, à doutora Luciana Marques Faria, que conduzirá com muita adequação este evento. Então, boa noite a todos. Eu só queria fazer uma correção. O tema de hoje é mediação como ferramenta de pacificação familiar. Sabe o que acontece, Luciana, é que eu tenho na cabeça sempre a presença do advogado, então eu acabei me confundindo, e a minha secretária ainda me mandou um flyer que levava este nome. Então, né, esse nome é da palestra da semana que vem. Porque vamos ter 3 palestras seguidas, então esse nome é da palestra da semana que vem. Perfeito. A de hoje é a mediação como ferramenta de pacificação familiar. Com a presença do advogado. Isso. Também, o advogado ele tem que estar presente em todas, né? E é importante a gente conhecer as técnicas da mediação, porque a gente acaba fazendo até um filtro para o judiciário. Às vezes a gente pega uma parte um cliente tão beligerante, que está tão
envolto, né, naqueles sentimentos do término de um relacionamento, mágoas, raiva, ódio, né, aquela coisa, e a gente consegue desconstruir isso já no nosso escritório e, de repente, chama a outra parte, com o advogado dela, para a gente poder negociar e tentar um acordo, né? Mesmo que a gente não utilize a mediação em si, não atue como mediador, mas é bom a gente saber as técnicas. Então, é bom o advogado sempre ter em mente as técnicas da mediação e ele sempre vai utilizar, né? Porque é muito importante. Então, a mediação, ela é uma técnica de resolução de conflitos, né? Que objetiva solucionar pacificamente as diferenças existentes entre as pessoas, né? De um determinado núcleo familiar. E fortalece, né? A mediação, ela fortalece a relação dessas pessoas e preserva os laços de confiança, tá? É um procedimento voluntário, é importante que as pessoas envolvidas ali no conflito, elas tenham a vontade e o interesse de participar da mediação, porque será necessário que elas colaborem para a construção da solução daquele conflito que eles estão vivendo. Então, é muito importante que elas estejam à vontade e com vontade de participar desse procedimento. A mediação é presidida pelo mediador, que ele é um terceiro neutro que facilita o diálogo entre as partes. Ele usa técnicas específicas da mediação para poder chegar no resultado final, que é a preservação, né, da relação familiar, resgatar a autonomia das partes na criação da solução do conflito e elas entenderem como lidar com estes conflitos. Apesar da mediação não ser uma novidade, né, no meio jurídico, ela ainda é um procedimento pouco utilizado pelos advogados e subaproveitada pelos advogados. E é uma pena, porque a mediação ela traz ótimos benefícios nas relações continuadas. Então, o ideal é que o advogado que atua na área de direito de família tenha essa noção das técnicas da mediação, conheça a mediação, porque isso vai trazer ótimos benefícios para os seus clientes, tá? As relações familiares, elas são complexas. Então, assim, por quê? Porque cada indivíduo, ele tem as suas individualidades, né? Eles têm a sua própria crença, seus valores, a sua expectativa diferente, a sua história de vida, né? A sua vivência na vida é diferente. Então, isso acaba trazendo essa diferença entre as pessoas, quando chega no término de um relacionamento, acaba criando muitos conflitos, justamente essa diversidade, né, que as pessoas têm. E aí, quando as pessoas estão nesse conflito, no término de um relacionamento, por exemplo, elas estão sob forte estresse, estão em sofrimento. E dentro dos processos de família, a gente vê, dentro dos conflitos familiares, a gente vê muita decisão tomada com base em sentimentos negativos. Raiva, rancor, ódio, mágoa. E isso acaba trazendo para os envolvidos ali no conflito, do núcleo familiar, as pessoas acabam somatizando esses sentimentos e acabam até, como que eu posso dizer, evoluindo para algumas doenças, tipo ansiedade, depressão, né? E quando as pessoas estão dentro dessa crise, nesse turbilhão de sentimentos, estão sofrendo, elas não conseguem conversar de uma maneira pacífica. Elas não conseguem conversar de forma adequada. Então, elas acabam vendo o outro como um adversário. E muitas das vezes elas não enxergam, não procuram compreender a outra parte, né? Começam a ver o outro como adversário, como estão com aquela neblina, naquela cortina de sentimentos negativos, tanto em relação ao conflito, por acharem que o conflito é totalmente uma coisa negativa, tanto em relação a outra pessoa. Isso acarreta muitos processos judiciais. É comum a gente ver famílias, né, com mais de um processo judicial. Às vezes estão numa beligerância, né, o ex-casal está numa beligerância tão grande que acaba utilizando os filhos
como objeto de barganha, ou então os filhos passam a ser o meio de comunicação entre aquele ex-casal, e isso só traz problemas para as famílias, né? Só traz danos emocionais, sociais, porque emocionais, porque pode acarretar a ansiedade, a depressão. A criança, ela sofre muito com isso, então ela tem sequelas, né, emocionais que podem levar adiante na vida, traumas e sociais, porque assim, dentro do núcleo familiar ali, tem os avós, tem os primos, tem os tios, e as pessoas acabam se afastando daquele outro cônjuge quando rompe, né, a sociedade conjugal, quando rompe o vínculo ali do casal. E até mesmo os amigos acabam se afastando, porque não sabe se vai ter que tomar partido de um ou de outro. E aí, né, as pessoas com a mediação, elas conseguem se conscientizar destes problemas, tudo, e passam para a autonomia delas de solucionar os próprios problemas, passam a compreender as outras partes. E isso é muito bom, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência. Agora eu vou passar a palavra para a Célia, para a doutora Célia, que ela vai explicar melhor, né, a parte da mediação como instrumento de pacificação dessas relações familiares. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite, agradeço por estar aqui, agradeço na pessoa da doutora Regina Beatriz. Estou muito feliz de participar, muito feliz de falar desse tema que eu adoro, né? Eu gosto muito. A doutora Luciana já convive comigo em outros núcleos e ela sabe o quanto eu gosto, o quanto eu realmente sou uma apaixonada pela mediação. E eu digo que eu me encontrei na mediação de uma forma muito, muito curiosa. Eu estava fazendo uma pós-graduação em processo civil e em gestão jurídica. Já era, acho que a terceira ou a quarta na época, e eu tive uma aula sobre mediação, uma única aula. E eu falei, mas é isso que eu quero para a minha vida. É com isso que eu quero trabalhar, é assim que eu gosto de trabalhar. E aí, como a doutora Regina falou no início, né, o advogado, a presença do advogado, eu sempre digo isso, que a mudança começa conosco, né? O quanto é importante o nosso papel social, o quanto é importante a nossa função, o quanto nós estamos ali, eu sempre faço essa brincadeira de que nós estamos lidando com vidas. Muitas vezes as pessoas não enxergam o advogado como um profissional que está lidando com vidas, e nós estamos lidando com vidas, nós estamos lidando com sonhos, nós podemos ajudar a construir, mas também podemos, se não soubermos agir corretamente, podemos causar grandes e sérios danos ao nosso cliente. Então, como a doutora Regina falou, o quanto é importante nós falarmos sempre da atuação do advogado, da ética do advogado, do quanto o advogado pode colaborar para a pacificação, que é o nosso tema, né, das relações familiares. E com tudo isso que a doutora Luciana falou perfeitamente, brilhantemente. A gente brinca quando quando nós fazemos a formação em mediação, uma das primeiras frases que nós ouvimos é: a mediação não é terapia, mas é terapêutica. Tenho certeza que muitos aqui já ouviram essa frase, porque é uma das primeiras frases que nós ouvimos quando fazemos a formação em mediação, né, como mediadores. E é verdade, e a gente começa a entender o porquê que a mediação é terapêutica, apesar de não ser terapia. E eu vou um pouquinho além. Eu digo que além de terapêutica, a mediação é estratégica. Muitas vezes, quando nós estamos falando de formas autocompositivas de solução de conflitos, as pessoas, tanto os nossos clientes quanto alguns colegas que ainda não tiveram esse contato, costumam achar que é algo muito subjetivo, algo no campo das ideias, algo que é muito... também é uma brincadeira que eu sempre faço, né? Abraçar a árvore, eu digo que não tem nenhum problema em abraçar a árvore, mas que não é só isso. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de ajuda efetiva, nós estamos falando de resultados, nós estamos falando de estratégia e de terapia
no sentido de ser terapêutica e não de ser uma terapia recomendada. Por que isso? Porque a mediação, a função primordial da mediação é restabelecer o diálogo. E o diálogo é terapêutico. Quando nós conseguimos ter uma fala correta, assertiva e uma escuta qualificada, nós conseguimos desenvolver aí um canal de comunicação que é terapêutico. É esse canal de comunicação que é terapêutico, porque é esse canal de comunicação que faz com que as soluções que nós já temos possam ser implementadas. Muitas vezes a solução, aliás, eu vou arriscar dizer que quase todas as vezes, a solução daquele problema, daquela questão, já está nos participantes. Não vem de um terceiro. E é claro que sim, nós precisamos do judiciário. Não, em nenhum momento nós dizemos que vamos procurar os métodos autocompositivos porque o judiciário não funciona, o judiciário não é. Não é isso. Eu sempre procuro também frisar isso. É que dar a César o que é de César. Existe o momento, e quem vai fazer a análise desse momento é o advogado. O advogado, ele vai, quando ele recebe aqueles clientes, quando ele recebe aquela família, ele pode avaliar a condição emocional e a condição, óbvio, guardadas as devidas proporções, né? Novamente, é sempre bom frisar, quando eu digo avaliar as condições emocionais, eu não digo avaliar como um profissional da área de saúde, como um psicólogo, não é isso. Avaliar as condições emocionais que aquelas pessoas estão ali para lidar com a questão jurídica, que é o do conhecimento do advogado. E aí, quando o advogado consegue estabelecer um diagnóstico, digamos assim, ele consegue propor ao cliente dele, existe a posição X, existe a posição Y, existe o caminho X, existe o caminho Y. Eu uso sempre, conheço essa expressão gestão positiva de conflitos. A doutora Andréa Viegas, que é hoje a presidente da Comissão de Gestão Positiva de Conflitos, que é a vice-presidente da ADFAS aqui no Rio de Janeiro, acredito que ela esteja, eu já vi em algum lugar aqui na tela. Nós falamos muito isso, né? Nós falamos muito lá na comissão sobre esse termo, por quê? Porque quando nós falamos em gerir positivamente conflitos, nós estamos falando em pegar todo aquele arcabouço que nos é trazido ali e colocar as peças em determinados lugares. E verificar como eu posso colaborar com essa família, com o meu conhecimento jurídico, utilizando ferramentas jurídicas. Como eu posso colaborar com essa família? E a minha atuação como advogada também é restrita. Eu posso ir até certo ponto. Tanto no meu atendimento, quanto dentro do procedimento de mediação. Porque dentro do procedimento de mediação existe o mediador e ele também só pode ir até certo ponto. Embora nós tenhamos, muitos de nós podem ter aqui, né, mais de uma formação, eu sou advogada e sou mediadora de conflitos. Mas quando eu estou com o chapéu de advogada, eu só posso usar o meu chapéu de advogada. Quando eu estou com o chapéu de mediadora, eu só posso usar o meu chapéu de mediadora. Porque todas as posições têm as suas atribuições, têm as suas peculiaridades e vão auxiliar na medida das suas possibilidades. Então, como que a mediação vai funcionar, né? A mediação vai funcionar ali, o mediador ele vai utilizar instrumentos, ferramentas que vão facilitar aquele canal que eu disse no início, que é o canal de diálogo, que é o canal terapêutico. O objetivo da mediação não é conseguir estabelecer um acordo, embora isso seja a cereja do bolo. Se nós conseguirmos estabelecer um acordo, que bom, que felicidade, mas não é esse o objetivo principal. O objetivo principal é que aqueles interessados, aquelas pessoas que estão participando daquele momento ali, elas consigam perceber que há diferentes pontos de observação. E esses diferentes pontos de observação, também eu vou trazer aqui um exemplo que quem já fez a formação em mediação está muito, muito acostumado, é aquela imagem onde tem um observador, tem um 6,
ou 9, dependendo do ponto de observação. Então, tem um número no meio e um observador deste lado, um observador deste lado. Esse observador vê o 9, esse observador vê o 6. Ninguém está mentindo, ninguém está alterando a realidade, ninguém está, simplesmente, ele está olhando e descrevendo o que ele percebe daquele ponto de observação. O problema é que, muitas vezes, essa pessoa não consegue compreender que há outro ponto de observação. E para que ela compreenda isso, é preciso que ela ouça, que ela tenha uma escuta qualificada. O advogado, ele pode auxiliar o cliente dele numa sessão de mediação a ter essa escuta. Quando o advogado, numa sessão de mediação, ele toma a palavra, ele toma o protagonismo, ele fala: não, o meu cliente não precisa falar, eu falo por ele já me disse tudo, eu posso expor o que ele me disse. Ele deixa de colaborar com este canal terapêutico, que é o canal do diálogo, porque o diálogo não é com ele. Eu uso muitas analogias sempre que eu falo a respeito, né? E outra que eu uso é a questão do sapato, que é o ditado muito antigo que só sabe onde aperta o sapato quem o calça. Então, por mais que o advogado compreenda a questão, o conhecimento dele é jurídico. E ele, sim, pode ter questões pessoais muito próximas do cliente dele que vão interferir naquele momento. E se ele permitir que essas questões interfiram, ele não vai estar auxiliando o cliente dele. Então, na sessão de mediação, o mediador, ele vai estabelecer como? Ele vai fazer um acolhimento adequado, ele vai expor as questões, como a doutora Luciana falou aqui, da confidencialidade, os princípios da mediação, da voluntariedade, da confidencialidade, o quanto isso é importante para que aquela pessoa, que talvez ela não tenha ainda tido nenhum contato com a mediação, o quanto isso é importante para que aquela pessoa se sinta confortável ali, para que ela entenda que ela está num ambiente seguro, para que ela entenda que ela está num ambiente onde ela pode falar, onde ela pode, vamos voltar sempre no mesmo ponto, onde ela pode utilizar o canal terapêutico do diálogo. Mas para que ela saiba que ela pode utilizar esse canal terapêutico, é importante que ela entenda onde ela está. E o mediador vai fazer isso. Ele vai demonstrar tudo que vai acontecer ali. É óbvio que ele não vai explicar todas as ferramentas que ele vai utilizar, mas ele vai dizer ele vai falar sobre os princípios da mediação, ele vai estabelecer uma ordem de fala. Para quê? Para que quando um fale, o outro possa ouvir. E se o outro se sentir muito afoito para poder falar alguma coisa, o mediador ele também estabelece um canal de escape. Ele dá uma folha de papel e diz: o senhor, a senhora pode escrever aqui os seus pontos, para que, quando for a sua vez de falar, a senhora possa colocar ou o senhor possa colocar. Isso é muito importante, porque quando você não consegue está ouvindo algo e não consegue rebater, porque é o primeiro impulso, rebater, você para de ouvir no momento que algo te incomodou demais. A partir dali, nada mais é absorvido, porque você não deu vazão a esse seu sentimento. Quando você tem um papel para escrever ali aquele sentimento, você vai escrever. Você vai escrever e vai dizer: eu vou falar sobre isso. E a sua escuta volta a estar aberta para os demais pontos que vão ser tratados ali. Então, tudo na mediação, embora seja feito e conduzido de uma forma muito leve pelo mediador, essa é a intenção, que o mediador conduza de forma muito leve, de forma muito acolhedora, ela é estratégica. Tudo que está sendo feito ali tem uma função. Todas aquelas ferramentas têm um objetivo. E quando o mediador sente que há a possibilidade de passar para um ponto 2, ele passa para o ponto 2. Então, numa sessão de mediação, como eu já falei, o objetivo não é o acordo. O mediador não vai receber os interessados e sentar à mesa e dizer: olha, vamos fazer um acordo? Não, ele não vai fazer isso. Por quê? Porque ele vai estar começando do final, que talvez nem seja o final.
E isso, quando nós falamos aqui de pacificação das relações familiares, juntando com todo que a doutora Luciana já expôs, a importância disso para uma família. Uma família que não consegue se comunicar em casa, porque a casa não é um ambiente seguro para o diálogo. E não é um ambiente seguro para o diálogo por quê? Porque não é um ambiente confortável, não é um ambiente terapêutico, é um ambiente onde muitas vezes aquela pessoa ou aquelas pessoas estão fugindo. Por quê? Porque brigam. Quando um fala A, o outro já começa a brigar, ou vice-versa. Quando eles têm um ambiente onde eles podem falar e discutir os pontos de observação, isso vai fazer com que eles esvaziem um pouco a mochila que eles trazem com eles de mágoas, como a doutora Luciana falou, de ressentimentos. Então, há situações onde o ressentimento, a mágoa, vem da infância. A família é o nosso primeiro núcleo social, né? A nossa família de origem. E uma mediação, eu já participei de mediação entre irmãos, que terminou de uma forma muito bonita e muito emocionante. Porque, na verdade, a raiz de todo o desentendimento era uma questão de infância. Mas, Célia, não é terapia, ali não é um momento para isso. Aquela questão de infância que nunca foi falada trouxe a solução para o problema que estava sendo discutido, que era um problema societário. Que não era um problema familiar, era um problema societário. O primeiro, o que nos foi trazido foi um problema societário, mas o que foi trabalhado entre eles foi um problema familiar. E aquilo trouxe a solução para o problema societário que eles estavam. Então, novamente, o ambiente da mediação ele é muito complexo e ele é muito amplo. Ele pode... Faz sentido, né? Se ele é muito amplo, vários elementos e traz aquela complexidade também. Nós podemos tratar dentro da mediação de questões que nem foram suscitadas num primeiro momento, que nem foram observadas, que nem foram trazidas como sendo a raiz daquele conflito ou como sendo o objeto daquele conflito. E aí algo que a doutora Luciana falou também, que é a questão da natureza do conflito, né? Que nós também temos essa tendência a tentar evitar o inevitável, porque o conflito é inevitável. Se nós estamos falando de pontos de observação, lembrando do 6 e do 9, nós estamos falando de uma divergência de entendimento. E isso é natural. Agora, quando isso se escala a ponto de, como a doutora Luciana colocou, um ex-casal não conseguir falar e tratar temas referentes aos próprios filhos, ou irmãos não conseguirem resolver situações familiares que estão afetando o patrimônio daquela família, ou pais e filhos que muitas vezes não se falam, pais, avós que não conhecem os netos em razão de um problema com o filho, ou com a filha, ou com a nora, ou com o genro. Então, são situações que refletem na saúde, como a doutora Luciana falou, assim como na sociedade, porque aquelas pessoas, elas não encerram, elas não saem daquele conflito ou da audiência, trazendo para o judiciário, né? E desligam o botãozinho da frustração, da mágoa, e vão para os seus trabalhos, ou vão se relacionar com outras pessoas. Elas não desligam esse botão. Elas não tiveram a válvula de escape que nós falamos que na mediação é possível. E se elas não tiveram essa válvula de escape, elas estão aqui, com a coisa aqui. É o famoso engolir o sapo. O sapo está aqui, pulando. E elas estão fazendo um esforço enorme para conseguir engolir, para conseguir se relacionar com outras pessoas, para conseguir participar de outros grupos sociais. E o quanto isso dificulta a participação delas em outros grupos sociais. Então, a importância da sessão de mediação é imensa, dentro do contexto de alterar aquela realidade, de possibilitar que aquelas pessoas tenham um momento de entendimento, para que, nesse momento de entendimento,
se possa esclarecer determinados pontos, ainda que não se esclareça a questão total. Porque isso também é outro benefício da mediação, a possibilidade de se esclarecer pontos, de se estabelecer acordos parciais, se esclarecer pontos cruciais que servem para elucidar até outras questões que não necessariamente aquela questão que foi tratada ali. Então, voltamos à nossa frase inicial, a mediação não é terapia, mas é terapêutica. E por isso, como eu falo um pouco de forma apaixonada pela mediação, porque realmente eu sou apaixonada por essa ferramenta, por esse instituto, em razão das possibilidades de trabalho do advogado, da possibilidade de trabalho dos mediadores. E aí, como mediadora, se eu for falar como mediadora, eu posso dizer que há um grande encantamento quando nós encontramos advogados que nos auxiliam, advogados que estão na sessão de mediação com o mesmo propósito do mediador, que é fazer daquele momento ou daqueles momentos, porque podem ser podem ser várias sessões de mediação, daquele ou daqueles momentos realmente de solução ou de transformação daquela realidade. E isso, como mediador, como mediadora, quando nós encontramos advogados que trabalham dessa forma, isso é muito gratificante. Por quê? Porque nós podemos focar a atenção no que realmente importa. Quando nós nos deparamos com advogados que são extremamente litigantes, advogados que tomam a fala, advogados que interrompem o processo, que acabam entrando e cortando o uso de uma ferramenta, de um instrumento importante, às vezes advogados que tomam o papel do cliente e eles fazem determinadas anotações, ou que ameaçam quebrar a confidencialidade daquela sessão, fica muito mais difícil, porque o mediador ele tem que trabalhar ele tem que dispersar a atenção dele para ele conseguir trazer todo mundo para o mesmo ponto novamente, para o objetivo dali. Isso com o chapéu de mediadora. Com o chapéu de advogada, é muito positivo quando a gente também encontra um advogado do outro interessado, o advogado da outra parte, também no mesmo escopo, também com a mesma intenção. Porque quando você ingressa numa sessão de mediação de uma forma mais aberta e consciente do seu posicionamento, mas o outro advogado não está, novamente, aí pode acontecer duas coisas, né? Se o advogado, se o profissional, ele já é treinado na mediação, ele já conhece, ele já consegue estabelecer ali o campo de atuação dele, ele vai continuar tendo a mesma conduta, tendo o mesmo tratamento, e vai talvez até conseguir trazer o colega para esse mesmo posicionamento. Mas se o advogado também não está acostumado, por mais que ele esteja ali de forma aberta para aprender, para compreender, é normal que haja reatividade. E a reatividade, ela não é positiva em nenhuma das relações, nem entre os interessados, nem entre os advogados. Então, muitas vezes, os advogados travam ali uma disputa pessoal. E isso vem da falta do entendimento de que ali a posição do advogado é de auxiliar. Tudo se resolve com conhecimento. A partir do momento que se conhece o instituto, se conhece o funcionamento das ferramentas, fica muito mais fácil para o advogado atuar, para o mediador atuar e para os interessados, que são as pedras preciosas, né? que os interessados que estão ali, a família que está ali, que deve ser tratada com todo o nosso cuidado, que deve merecer toda a nossa atenção, todo o nosso zelo. Então, quando nós conseguimos estabelecer isso, esses interessados se sentem seguros. O interessado se sente seguro quando o advogado dele explica o que vai acontecer na audiência de mediação, o que vai acontecer na sessão de mediação, quando o advogado dele diz para ele: você pode expor o que você está sentindo sem nenhum problema, não tem risco, eu estou aqui para auxiliá-lo. O que for causar qualquer prejuízo jurídico, eu vou informar a você. Então, o interessado se sente seguro de estar bem assessorado.
Quando ele chega na sessão de mediação e ele percebe que a parte que ele inicialmente ali estava vendo como adversário, como inimigo, com todos aqueles sentimentos que a doutora Luciana já citou, que ele vê que o outro também está disposto a ouvir, que o outro também está disposto a falar, porque muitas vezes não é só ouvir, né? Muitas vezes o conflito não é só assim, fulano não quer me ouvir. Muitas vezes o conflito é, fulano não quer falar. Eu não sei o que acontece na cabeça de fulano. Não sei por que fulano age dessa forma, porque fulano não quer falar. Então, quando uma das partes percebe que a outra parte está disposta a ouvir ou a falar, também há um ambiente de segurança. Peço perdão, a iluminação aqui está falhando um pouco. Também há um ambiente de segurança onde ele consegue desenvolver esse canal terapêutico de forma positiva e de forma que vá auxiliar nessa pacificação das relações familiares. A mediação familiar é uma das mediações, e eu vou contar uma história rápida, porque, pela minha conta, o nosso tempo está aqui esgotando. A mediação familiar é uma das mediações mais emocionantes mesmo, e onde nós podemos ver muito bem a utilização dos instrumentos e o quanto nós podemos auxiliar na transformação daquela realidade. Como a doutora Regina falou no início, eu sou contratualista, então, quando eu fiz a formação em mediação, eu queria assistir, né, como observadora, no início ali da formação da mediação judicial, eu queria assistir as mediações empresariais. Eu não queria assistir mediação familiar. Eu falava, não, eu quero assistir as mediações empresariais. Uma amiga, minha sócia, Cristina Cruz, que está aqui também, que é advogada familiarista há muitos anos, falava, não, eu quero assistir às mediações de família. E eu dizia, não, mediação de família, eu quero assistir às mediações empresariais. Mas é claro que o maior número de mediações para os observadores são as mediações familiares. E eu fui assistir a primeira mediação familiar. Eu me encantei e eu não quis mais deixar de participar das mediações familiares. Por quê? Porque a transformação gerada me deixou sem palavras. E até hoje, ao falar, eu me emociono, porque eu lembro que eu iniciei olhando para o advogado. É muito curioso, porque nós, como advogados, vamos observar, nós estamos ali para observar o mediador, nós estamos na formação de mediação, mas é automático que nós passemos a observar os advogados. Então, eu comecei observando a atuação dos advogados, e aí eu me policiei e falei, não, Célia, você tem que observar a atuação do mediador. Comecei a observar a atuação do mediador e eu fiquei encantada. E quando você começa a observar uma mediação, você fica vinculada até o final das sessões daquela situação ali. E a transformação gerada foi tão bonita. Como nós falamos no início, não se visa o acordo e não se visa ainda mais o restabelecimento daquele vínculo. Não é esse o objetivo. Não do vínculo anterior. Então, se é um casal que está se divorciando, o objetivo não é fazer com que aquele casal retorne à conjugalidade, não é isso. Mas fazer com que aquele casal consiga tratar com respeito o passado que eles tiveram. Tratar com respeito, ainda que seja traumático, ainda que seja uma situação desconfortável, mas que eles consigam entender que aquilo faz parte de uma história e que eles podem transformar aquela realidade, principalmente se tiver filhos, em razão dos filhos, porque a mediação, um ponto importante que eu não toquei, é que a mediação visa a continuidade daquela relação. Então, se a relação ela não tem por que ter continuidade, a mediação pode não ser o instrumento, o instituto adequado. E aí, aquele casal, quando ele consegue estabelecer essa nova visão de vida e consegue seguir o seu caminho da forma que, infelizmente, ou felizmente, né? Infelizmente não, que felizmente eles vão construir, cada um com a sua própria história, isso é muito bonito. É muito bonito. Que talvez eles demorassem anos para conseguir seguir, né? Ficou um pouco
Mas para conseguir esse deslanchar aí, se viessem de uma audiência de instrução, com acusações, com ofensas, com petições redigidas de forma muito agressiva, ali, ao final de uma sessão de mediação, até a expressão corporal deles muda. Até o ombro se relaxa, as feições se relaxam. É muito, muito, muito gratificante para o advogado, para o mediador, para quem realmente acredita no Instituto, a transformação que a mediação gera, principalmente quando nós estamos falando de pacificação das relações familiares. Doutora Luciana, eu vou devolver a palavra por causa do tempo. Doutora Luciana me conhece, se deixar eu não paro de falar. Então, não, foi bem, Célia. Então, como a gente disse, né, Célia, a mediação ela traz muitos benefícios para os envolvidos nos conflitos familiares, né? E se a gente vê pela ótica também do melhor interesse da criança, é perfeito, porque assim, se os pais, né, que antes era uma dupla conjugal, agora é uma dupla parental, eles não conseguem conversar, não conseguem dialogar, vivem em conflito, isso acarreta, né, problemas para as crianças, para os filhos. Então, a mediação ela propõe desconstruir o conflito, ela incentiva a comunicação entre as partes e que eles mantenham uma relação mutuamente respeitosa, satisfatória e que eles cooperem com a reorganização da família. Porque, como a Célia falou, a família não acabou, ela está se reorganizando, se reestruturando. Então, é muito importante a gente ter essa visão dos benefícios, né, que a mediação traz para as famílias, e até a gente mesmo no escritório, como advogado, buscar utilizar essas técnicas para poder pacificar os conflitos. De repente, eu já tive situações de evitar que alguns conflitos fossem de uma maneira litigiosa para o judiciário, utilizando no escritório as técnicas de mediação com o meu cliente. Por sorte, encontrei uma advogada que também era uma advogada que buscava tinha esse olhar humanizado da família, né? Não é, eu tenho um processo. Não, eu tenho uma família que eu vou ajudá-la a se reorganizar. E não foi uma coisa beligerante, a gente conseguiu conversar, e muitas das vezes a gente leva uma coisa que seria um problema litigioso, a gente leva para o judiciário como uma forma consensual, para apenas a homologação daquele acordo, e com isso a gente preserva o bem-estar emocional daquela família, a gente diminui a tensão, a gente diminui os conflitos, né? E aquelas pessoas, elas podem, dali para frente, passarem a ter autonomia para resolver os próprios conflitos ou evitar novos conflitos, porque elas aprendem a se comunicar de uma maneira não violenta, de uma maneira mais compreendendo a outra parte, tentando realmente entender as opiniões, as decisões da outra parte e não vendo o outro como um adversário, né? Isso é fundamental. E não sei se vocês têm alguma plenamente. pergunta. Concordo Né? plenamente. E você falou uma coisa muito importante, que é se comunicar, aprender a se comunicar de forma não violenta, né? E a forma violenta de comunicação, ela vem da reatividade, e que muitas vezes não é proporcional. O fato de eu ser reativa não significa que eu vá ser reativa na mesma proporção do que me foi dito. Pelo contrário, eu posso ser... e aí, comumente, nós ouvimos, né? Porque eu sou geniosa, porque eu sou assim... E não se... Tudo se aprende. Nós aprendemos a falar, nós aprendemos a andar. Nós poderíamos andar de outra forma, mas o ser humano anda dessa forma. Temos outros... Nós aqui falamos português, mas temos diversos outros idiomas. Então, e conseguimos aprender outros idiomas. Então, nós conseguimos aprender uma comunicação diferente. Nós conseguimos aprender idiomas com inclusive, representações gráficas diferentes da nossa, né? Não é uma coisa que nos limita. Então, por que nós não conseguimos aprender
a nos comunicar de outra forma. Claro que a mediação ela não vai ser o ambiente para se aprender tudo isso, mas ela vai ser aquele grãozinho de areia, ela vai ser aquele momento onde as pessoas vão ter um contato com isso. E aí, como eu falei, que o meu primeiro contato foi uma única aula, e isso transformou toda a minha atuação, da mesma forma, pode ser uma única sessão que pode transformar toda uma situação conflituosa ali, partindo daquela pessoa que teve aquela experiência. Perfeito. Muito bem, parabéns às duas participantes deste webinar, doutora Luciana e doutora Célia. Eu quero registrar aqui a presença da doutora Verônica Mota César Ferreira, que é nossa diretora de Relações Interdisciplinares da ADEFAS e uma grande especialista no tema deste webinar. Inclusive, estará conosco no próximo webinar, também sobre esta temática, como já esteve em várias ocasiões. Doutora Verônica, muito obrigada por estar conosco. Quero registrar ainda a presença do nosso coordenador geral dos webinars, o iniciador destes trabalhos muito antes da pandemia, doutor Atalá Correia, que fez com que essa nossa atividade crescesse imensamente, inclusive antes da pandemia, e durante a pandemia, então, foi efetivamente uma constância, né, às atividades virtuais e acadêmicas da ADEFAS. Quero também dizer da presença do Dr. Walter dos Santos Rodrigues e da doutora Andréa, presidente e vice-presidente, respectivamente, da ADEFAS Rio de Janeiro, ambos também sempre muito voltados à temática de hoje, e passar a palavra a um deles, a quem quiser fazer uso, primeiramente, para que depois a gente possa transmitir a palavra aos demais participantes. Verônica, gostaria de falar? Walter? Se me permitirem apenas umas breves palavras, né, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos que nos assistem, né, e a dedicação das advogadas que brilhantemente expuseram o tema de hoje, né, e gostaria de, depois desses breves agradecimentos, né, e gostaria de fazer uma pergunta, né, a qualquer uma das palestrantes, né. Em diversos momentos foi mencionado a dificuldade na relação, né, com relação à mediação por parte do advogado, né, como uma dificuldade de postura, uma dificuldade de entendimento da função da mediação, da missão da mediação, do papel, né, do advogado na mediação, né. As palestrantes poderiam, por gentileza, né, apontar sugestões, né, de maneira que nós pudéssemos, de alguma maneira, encaminhar uma tentativa de solução, né, ou seja, o que poderia ser feito nesse sentido, no âmbito não só da ADEFAS, mas no âmbito universitário, no âmbito, né, da própria OAB, né, e soluções poderiam ser propostas para a superação desse problema, de maneira que a mediação se tornasse um mecanismo ainda mais eficaz. Doutora Luciana, quer responder? Se quiser, você responde, eu complemento. Doutor Walter, eu agradeço a pergunta e agradeço a possibilidade de estar aqui, né? Eu tenho sempre dito que capacitação é conhecimento novamente, né? Quando a gente fala, é uma frase que é piegas, digamos assim, mas que é muito, muito verdadeira, que conhecimento liberta. Então, conhecimento. E capacitação para os advogados. Quando eu falo capacitação, me perguntam, Célia, mas todos os advogados deveriam fazer uma formação em mediação? Não. Os advogados não vão, a maioria dos advogados não vai atuar como mediador, então não há necessidade de fazer uma formação em mediação. Mas conhecer o Instituto. Ninguém faz uma formação, ninguém faz um concurso para a magistratura para aprender a se portar numa audiência de instrução e julgamento.
porque vai estar em uma outra posição. Então, é importante que os advogados busquem essa capacitação, esse entendimento. E aí nós temos eventos como esse, onde nós estamos conversando, debatendo sobre a mediação, temos livros que muitas vezes não temos, poderíamos ter muito mais livros, né? Mas temos livros escritos por pessoas importantíssimas aqui, no Brasil, a respeito da mediação. Temos seminários de práticas simuladas de mediação. Não temos a possibilidade do advogado ir assistir uma sessão de mediação quando ele não é advogado do interessado, pela confidencialidade. Mas temos a disponibilidade de vários mediadores para fazer treinamentos, para fazer práticas, que existem grupos de conversa, grupos de estudo que trocam informações a esse respeito, que combinam práticas simuladas sobre isso. Então, o treinamento e a capacitação, que sempre vai ser impulsionado pelas associações, então aqui pela DEFAS, por outras associações parceiras, todos esses treinamentos são, no meu entendimento, muito valiosos para que o advogado também se sinta confortável e entenda que o fato dele propor uma mediação para o cliente dele, o fato dele se portar ali não como a voz principal, não faz dele um melhor ou um pior profissional, mas sim faz dele o profissional adequado para aquele instituto. Então, isso é muito importante. A capacitação, o que eu sugiro sempre, inclusive para todos os mentorados e alunos dos cursos que eu participo, é sempre isso. Capacitem-se, leiam a respeito, tirem dúvidas com mediadores, participem de fóruns, de grupos de discussão e de práticas simuladas. Isso, eu entendo, né, que nós, advogados, na sessão de mediação, nós somos, vamos dizer assim, coadjuvantes. A gente está ali para dar antes da mediação, né, antes da sessão de mediação, você orienta o seu cliente qual é o objetivo, como é que funciona a sessão. Por isso que é importante você ter a capacitação, porque você vai para a sessão de mediação preparado. Às vezes, o que acontece? O advogado chega lá e age conforme se ele estivesse na conciliação. Ele começa a querer discutir direito material, começa a querer discutir provas, e ele foge um pouco do objetivo ali da mediação e acaba tumultuando o espaço. Por isso que é muito importante a capacitação, é muito importante você ter noção das ferramentas da mediação, porque ao invés de você ajudar o seu cliente, colaborar com o mediador, você acaba prejudicando todo o procedimento. E aí a gente não consegue atingir nenhum dos objetivos, não consegue atingir um acordo, não consegue atingir a questão da família, restabelecer a comunicação. Então, foi o que a doutora Célia falou. Ter conhecimento das ferramentas, não precisa ser especializado em mediação, mas é muito importante ter a vontade de entender, conhecer o procedimento para poder participar de uma maneira adequada. Muito bem. Doutora Verônica já está ali com o microfone aberto. Por favor, doutora Verônica. Pois é, boa noite a todos. Eu queria, antes de tudo, cumprimentar a doutora Regina por mais esta oportunidade aí que a associação dá a todos de conhecer mais um tema, ao doutor Atalá pelo brilhantismo e o sucesso desses webinários, né? Ao doutor Walter pelo convite, a doutora Luciana também, cumprimentar a doutora Célia, gostei muito de ouvi-las, mas eu queria cumprimentar muito, gostei muito de tudo que eu ouvi, né? Me encanta cada vez mais ver as pessoas internalizarem a ideia da mediação, viverem a ideia da mediação como uma coisa bastante natural, uma ferramenta realmente importante, que já deixou de ser, como foi no início, uma espécie de panaceia dos tempos modernos. Hoje se encara isso com muito mais realidade, como um instrumento entre tantos, não é? Um instrumento eficiente, se bem utilizado, né? Porque a questão é de utilização, e nesse sentido, ambas falaram muito bem,
a respeito da importância do conhecimento da ferramenta, do conhecimento das técnicas, do conhecimento do método, né, de como se aplicar isso ao cliente, como sensibilizar colegas advogados, se sensibilizar as partes interessadas, porque, sem dúvida, é muito mais difícil se chegar a um consenso que traga a desejada transformação da relação. De maneira bastante carinhosa, a brilhante apresentação que eu assisti aqui. Obrigada. Obrigada, doutora Verônica. Doutora André ou doutora Atala, por favor. Boa noite a todos, tudo bem? Prazer em estar aqui com vocês, ver o pessoal do Rio de Janeiro. Queria convidar aqueles que ainda não são associados da ADEFAS para se juntarem a nós. Um prazer ouvir aqui a doutora Célia, a doutora Luciana nesse tema. É fantástico. Eu queria só mencionar um pouco assim da minha experiência. Aqui no Distrito Federal, eu fui responsável, foi o juiz que montou o NUPMEC, também montei o Sejusc de família. A gente tem uma experiência muito interessante. Eu publiquei, inclusive, um artigo na nossa RDFAS, a Revista de Direito, Família e Sucessões, contando um pouco da experiência que nós tivemos ao montar o Centro de Mediação das Varas de Família de Brasília. Experiência muito rica, mas o que mais me tocou foi um pouco o que a doutora Célia mencionou. Eu tinha trabalhado já com uma juíza muito experiente, a Regina conhece bem, e ela era uma apaixonada por esse tema. E eu nunca entendia porque os juízes estão para decidir, né, e não para conciliar. Mas uma colega minha ficou grávida e pediu que eu ficasse à frente do programa de mediação do tribunal. E aí eu assumi essa posição no NUPMEC e no Sejusc. E eu tinha um pouco de dificuldade de entender, eu falei, deixa eu entrar na sala de mediação. E aí, como dizem aqui em Brasília, a mosca da mediação me picou, e eu comecei a ver a questão toda de uma outra forma, porque uma coisa é você estudar, outra coisa diferente é você praticar. E costumo dizer, é impressionante como a palavra, mais do que tudo, o jeito que você fala, a forma que você fala, é capaz de encontrar uma boa solução para os conflitos, e eu ratifico integralmente o que a doutora Célia mencionou. Os advogados têm a mesma dificuldade que os juízes de entender o que é, mas na medida que eles se envolvem, participam, eles passam a entender, são bastante colaborativos nessa questão. Então, fica aqui o meu convite a reverberar o que a doutora Célia mencionou, mas o meu convite para associarem-se à ADEFAS e também o meu convite para que se engajem não só teoricamente, mas na prática aí da mediação. Muito obrigado. E aproveitando aqui a intervenção do doutor Atala Corrêa, lembrando que, efetivamente, também estão todos convidados a participar da nossa revista de Direito de Família e das Sucessões, a revista científica da ADEFAS, que conta com artigos do melhor nível, entre eles este citado pelo professor Atala Corrêa, e que traz dados muito interessantes no terreno da mediação. Doutora Andréa, por favor. Bom, primeiro queria pedir desculpa pelo nome aqui, eu já tentei mudar, mas não consegui. Na verdade, eu tive um problema com o link, e acabei pegando o link da doutora Mônica, que estava numa missa, e, enfim, ela não podia entrar a tempo, então eu consegui o link dela. Queria agradecer a doutora Célia Dantas, a doutora Luciana, pela excelente palestra. Elas, como eu, somos entusiastas da mediação. Sou mediadora judicial e extrajudicial, e a mediação realmente ela abre portas para uma nova advocacia. Até complementando a doutora Dulce Nascimento, ela tem um curso voltado para a capacitação de advogados para a mediação, né? Então, a importância, sim, várias mediações que eu já fiz, eu peguei advogados colaborativos como não colaborativos, e realmente a mediação ela se desenvolve muito melhor quando existe esse entendimento do Instituto por parte dos advogados, porque estamos ali, na verdade, como apoio. O advogado ali que vai dar toda a assessoria jurídica, o próprio mediador não pode, em nenhum momento, sugerir nada para os mediandos,
e sim apenas facilitar a construção do diálogo ali e conseguir realmente, se for possível, se for desejo das partes, sim, realizar um acordo. Né? O Instituto ele preza muito pela autodeterminação das partes que estão ali presentes, né? Da importância de que eles possam decidir a sua solução, o seu conflito, né? Foram eles que criaram o próprio conflito, são os melhores para solucionar o conflito. Mas muitas vezes precisa de um processo cultural de mudança, que eu acho que é um caminho que vem sendo trabalhado na mediação, principalmente nessa época de pandemia. A gente vem falando muito do Instituto, né? Houveram muitas mediações online, com o objetivo até de que processos não ficassem parados, principalmente processos de família. Né? Então, a importância desse Instituto e da compreensão do Instituto é fundamental. E eu queria agradecer pela excelente palestra das doutoras, que realmente trouxeram muito bem o Instituto da Mediação. Ótimo, muito obrigada, Andréa. E alguém mais gostaria de fazer uso da palavra, com perguntas ou acréscimos, colocações? Aqui os nossos participantes deste webinar da DEFAS têm sempre a palavra. Boa noite, meu nome é Clarice. Eu sou do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e é muito bom rever a doutora Regina e todos vocês. E essa noite eu acho que eu vou ter assim, sonhos mais felizes ainda depois de ouvir essas palavras e essas palestras, porque nós, na magistratura, e particularmente sou daqueles que desde o início da resolução 125, desde a primeira hora ali trabalhando para instalar no PMEC, para instalar Sejusc e consolidar passo a passo, tijolinho por tijolinho dessa política de tratamento adequado de conflitos. Tudo que eu ouvi hoje aqui foi muito musical para os meus ouvidos. Eu fico muito feliz e parabenizo a doutora Célia, a doutora Luciana pelas colocações assim precisas, com uma precisão mesmo cirúrgica da posição do advogado. E nesses 10 anos que eu estive ali à frente do NUPEMEC, agora eu estou na Justiça Restaurativa, mas não me dissocio de tudo isso, porque desde os tempos em que eu atuava na vara de família, já era muito apaixonada pela mediação, embora falasse sozinha sobre o assunto naquele tempo. E então eu estou assim, muito feliz e encantada e parabenizo a vocês por esse excelente webinário, excelente iniciativa e postura de todas vocês ao se pronunciar, de todos vocês, porque também teve o colega Atala, que a gente já se conhece das lidas, mas não tivemos o prazer de nos conhecer pessoalmente. Então, fica aqui o meu abraço e os parabéns a todos que estão aí engajados nessa política de tratamento adequado de conflitos. Os frutos são realmente muito prazerosos. A história registra que esse é um esforço que tem valido a pena. Então, fica aqui o meu registro de muita alegria. Obrigada. Doutora Clarice Claudino da Silva, muito prazer em revê-la também. Sei do seu entusiasmo em relação à mediação e ouvir da doutora Clarice essas palavras nos anima muito, né, ouvir a doutora Clarice. Efetivamente, estamos aqui desenvolvendo cada vez mais esta área, graças à doutora Verônica, graças à doutora Andréa, doutor Walter, que sempre incentivam muitos trabalhos, e da nossa diretora nacional cultural, que é presidente do nosso Conselho Científico, doutora Maria Cristina Zucchi, que é a sua colega, doutora Clarice, aqui em São Paulo. E grande amiga.
Grande amiga. Sim, sem dúvida. Fã de carteirinha dela. E que é uma mulher que dignifica a magistratura, ocupa agora função, né, renovada no órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, e está sempre voltada à mediação, né? Inclusive, na Escola Paulista da Magistratura, os temas que ela quer desenvolver sempre são aqueles voltados à mediação, até mesmo nos cursos em parceria com a Defas. Então, estamos aí com a mediação de corpo e alma, doutora Clarice, e agora com a senhora conosco, melhor ainda, melhor ainda. Muito bem. Quem mais gostaria de fazer uso da palavra neste evento? Mais alguém? Bem, lembrando que no próximo dia 21, não é, Atalá? Nós teremos a doutora Verônica. 23, doutora. 23 de novembro. Obrigada, Sandro. Nós teremos a doutora Verônica, juntamente com a doutora Luciana, para tratar especificamente do papel do advogado na mediação. Então, doutora Clarice já está convidada, assim como todos os participantes deste evento, fazendo aí a reserva de agenda para esta próxima ocasião, né? Será mediação o tema até o final de dezembro na Defas. Teremos evento também mexicano, tratando da mediação por um notário mexicano, que foi o primeiro a ter a cédula de prática de mediação no México, um grande professor, convidado da nossa presidente da Comissão Mexicana da Defas, da doutora Maria Leoba Castanheda, e, enfim, doutora Verônica, doutora Luciana novamente, doutora Maria Leoba, muitos eventos aí pela frente, doutora Cristina Azul, que estará conosco também, num outro webinar, se o Atalá ou o Sandro puder dizer a data, desde logo, o evento da doutora Cristina Azul, que qual será? Quando será? Se eu não me engano, 6 de dezembro, doutora. Não, Aqui 6 de dezembro é o mexicano. Aqui eu tenho anotado o seguinte: nós temos dia 23 de novembro, doutora Verônica César Ferreira, falando um pouco aqui sobre a mediação, a função do advogado na mediação. No final de semana seguinte, dia 30 de novembro, nós temos a doutora e desembargadora Maria Cristina Zucchi, falando sobre mediação e a efetividade da prestação judicional. E aí, posteriormente, nós vamos ter o evento com a professora Leoba e o notário mexicano, falando aí sobre a mediação nos notários mexicanos, uma oportunidade interessante de ver a prática também em outros países. Essas minhas anotações, doutora Regina. Muito bom. Então, damos por terminado este evento tão importante para a temática da mediação, para a nossa Defas, agradecendo muito a participação da doutora Célia Regina Pereira Dantas, essas intervenções preciosas da doutora Luciana Marques Faria e dos demais participantes, e estaremos juntos em breve, né? Contando com a participação aqui de todos e renovando o convite feito pelo doutor Atalá para que integrem a nossa Associação de Direito de Família e das Sucessões, a Defas. Esta associação com sede em São Paulo e que tem sessões espalhadas aí por todo o nosso país e que cresce cada vez mais graças ao trabalho de todos. Muito obrigada e até breve. Ficará este evento gravado em vídeo, publicado no site da Defas, como todos os demais, para que aqueles que não puderam assistir possam assistir. Então, divulguem aqueles que não estiveram conosco, inclusive a Mônica Tenório Dantas da Costa, doutora André, que o nosso evento ficará ali salvo e acessível em vídeo no nosso site da Defas. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Muito obrigada.